Olá pessoal, essa é mais uma aula da quarta edição do Prepara Eng. Eu sou o Eduardo Brum, aluno de Engenharia Mecânica da URGS, e eu venho trazer para vocês uma aula sobre movimento relativo e referencial. Bem, o que é um referencial? Referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações são feitas. Ou seja, um objeto vai se comportar de alguma maneira diferente de acordo com o referencial que você adotar. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus e vejo um menino largando uma moeda, ela vai parecer cair em linha reta. Por quê? Porque eu estou na mesma velocidade que o objeto. Então, eu vou ver ele cair em linha reta. Mas se eu estou parado, olhando do lado de fora, eu vou ver essa moeda fazendo uma trajetória curvilínea conforme ela cai. Por quê? Porque a moeda está na mesma velocidade que o ônibus. A moeda está em movimento. Ela não vai simplesmente cair em linha reta, porque ela está em movimento. Então, ela vai continuar em movimento quando sair da mão do menino, continuar com essa velocidade até ela encontrar o chão. Movimento, repouso e referencial. O movimento e o repouso dependem do referencial, ou seja, você só vai saber se um objeto está em movimento ou em repouso depois que você adotar um referencial para ele. Aqui nós temos uma pedestre que está a 0 km por hora, ela está parada na faixa. E tem um homem chegando com o carro vermelho a 100 km por hora. O homem, em relação ao carro, está em repouso. Por quê? Porque os dois estão com a mesma velocidade. Mas agora o homem, em relação à mulher, está em movimento. Por quê? Porque a mulher está parada e o homem está a 100 km por hora. Isso também é observado em vocês. Por quê? Porque vocês agora estão sentados na frente do computador ou do celular e vocês podem achar que vocês estão em repouso, mas vocês estão em repouso em relação à Terra. Vocês estão em movimento em relação ao Sol, por exemplo, certo? Porque vocês estão com a velocidade da Terra girando em torno do Sol. A velocidade relativa. Após adotar um corpo como referencial, a gente observa a direção, o sentido e a intensidade do movimento, para a gente poder analisar a velocidade relativa. Bem, a direção vai ser dada para onde que está esse nosso vetor. Se ele está na horizontal, ou se ele está na vertical, ou se ele está na diagonal. Essa é a direção do vetor. O sentido dele vai ser dado pela setinha, pela ponta da seta, certo? Nós vamos ter o sentido para a direita ou para a esquerda, o sentido para cima ou para baixo. A intensidade vai ser o tamanho dessa seta, ou o valor numérico, que é o módulo, certo? Por exemplo, aqui eu tenho dois vetores com a mesma direção, os dois estão na vertical. Eu tenho a mesma intensidade, os dois têm o mesmo tamanho, mas sentidos opostos. Por quê? Porque a setinha de um está apontada para cima, a setinha do outro está apontada para baixo, certo? Isso é importante porque a gente vai poder definir para onde está acontecendo o movimento. Bem, aqui eu tenho um exemplo sobre aproximação com sentidos iguais. Note que um carro vai estar aproximando do outro. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme, ou seja, a velocidade deles não vai variar. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Bem, nós temos aqui o caminhão a 60 km por hora e o carro a 80 km por hora. Bem, o carro ele está se aproximando do caminhão. Então, eu vou acabar subtraindo a velocidade do caminhão e do carro. Então, eu vou ter como velocidade relativa, esse somatório, vai ser 20 km por hora. Vai ser como se o caminhão tivesse parado
e o carro estivesse andando a 20 km por hora em direção ao caminhão, certo? E agora, para a gente saber o intervalo de tempo em horas, a gente mantém a unidade em km por hora, a gente não transforma para metros por segundo. Por quê? Porque a gente quer em hora. E a gente vai usar essa fórmula da velocidade. Velocidade é distância sobre tempo. A variação da distância sobre a variação do tempo. Então eu tenho aqui a minha velocidade relativa, ou seja, a velocidade entre esses dois automóveis. Por quê? Porque eu quero saber justamente quanto tempo um automóvel vai demorar para chegar no outro automóvel. Então eu preciso dessa velocidade relativa. Eu tenho 20 km por hora. Eu tenho uma distância de 60 km entre eles. E um tempo que eu não sei. Passando o tempo para a esquerda, eu vou ter 60 km dividido por 20 km por hora. Fração de fração a gente vai inverter. Aqui a gente vai cortar o quilômetro e os zeros. Nós vamos ter que vai ser igual a 6 dividido por 2, 3 horas. Certo? O nosso tempo vai ser 3 horas. Vai ser como se o carro estivesse andando a 20 km e ia demorar 3 horas para chegar até o automóvel caminhão. E agora, se a velocidade relativa for uma aproximação com sentidos opostos. Um carro saiu da cidade de Campinas com direção a São Paulo às 8 da manhã. E, ao mesmo tempo, um outro carro partiu de São Paulo utilizando a mesma rota retilínea com destino a Campinas. Depois de quantas horas de viagem eles se encontrariam, considerando que a distância entre as cidades é 200 km? Bem, nós vamos poder tomar como referência um carro estando no ponto 0 km, e o outro carro estando no ponto 200 km, certo? Bem, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos somar a velocidade dos dois. Por quê? Porque eles estão se aproximando. Então, nós vamos somar a velocidade, 180 km por hora. Essa vai ser a velocidade relativa entre os dois automóveis. Isso justifica por que uma colisão frontal é tão brutal. Por quê? Porque os carros vão ser como se eles estivessem se aproximando a 180 km por hora. A essas velocidades de 80 e de 100 km por hora. E a velocidade e a força são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força. E a colisão vai ser mais brutal. Depois que eu encontro a velocidade relativa nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar usar essa fórmula. A fórmula do sorvete, como alguns conhecem. Que é a distância igual à distância inicial, mais velocidade vezes o tempo. Bem, eu tenho essa fórmula sendo aplicada para cada um dos carros, certo? Então, o carro 1 eu vou tomar como a distância inicial sendo 0, a velocidade sendo 100 km por hora, e o tempo eu não sei. A distância aqui eu também não sei, eu só sei a distância inicial. E por enquanto a gente deixa assim. E agora, com o carro 2, aqui é o carro 2, a gente vai ter a distância inicial de 200 km por hora. Lembra que eu comentei antes? Um carro vai ser o ponto inicial 0, o outro vai ser o ponto inicial 200, porque eles estão cada um em uma cidade. 80 km por hora e o tempo que a gente também não sabe. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos igualar essas distâncias. Por quê? Porque a gente quer saber quantas horas de viagem até eles se encontrarem, ou seja, até a distância entre eles seja igual, até que o S1 seja igual ao S2. É isso que a gente quer saber. Então, a gente vai igualar as fórmulas e vai ter 180 vezes tempo igual a 200. Eles vão demorar 1,1 hora para se encontrar. E é isso aí, essa questão de aproximação feita. Agora, afastamento com sentidos iguais. Um metrô parte de uma cidade e com velocidade de 80 km por hora às 10 da manhã.
com destino ao município K. Ao mesmo tempo, um trem também parte de E com velocidade de 50 km por hora em direção a K. É possível que eles se encontrem? Bem, a gente já sabe que não, mas vamos fazer as contas para provar o porquê. Porque a velocidade relativa entre eles, entre o metrô e o trem, vai ser a seguinte. A velocidade do trem, que é 80 km por hora, menos a velocidade do metrô, a velocidade do metrô menos a velocidade do trem, que vai ser 50 km por hora. Eu vou ter uma velocidade relativa de 30 km por hora. Ou seja, como o carro que está, o metrô, o automóvel que está na frente está com uma velocidade maior, eles nunca vão se encontrar. Porque seria como se o trem que está atrás estivesse parado, estivesse em repouso, e o metrô que está na frente estivesse a 30 km por hora, se afastando do trem. Ou seja, eles nunca vão se encontrar. E agora a velocidade relativa afastamento com sentidos opostos. Bem, dois carros partem de um mesmo ponto e que os motoristas perdem a conexão entre si após estarem a 450 km de distância um do outro. Ou seja, eles partem do mesmo ponto e eles vão perder uma conexão telefônica quando eles estiverem a 450 km um do outro. Se o carro 1 tem velocidade constante de 100 km por hora no sentido leste e o carro 2 está a uma velocidade de 50 km por hora no sentido oeste, com quanto tempo esses indivíduos perderão o contato? Bem, nós temos que somar a velocidade dos dois para saber a velocidade relativa entre eles, certo? Porque eles estão agora se afastando com sentidos opostos. Eles estão se afastando a 150 km por hora. E agora a gente vai usar essa formulazinha. O que nós vamos colocar nessa fórmula? Bem, a velocidade relativa, que é 150 km por hora. E a nossa distância, que é 450 km por hora. 450 km. Para a gente saber quantas horas vai demorar até eles perderem contato entre eles. Eu tenho que o meu ΔT vai ser igual a 450 sobre 150. Corto o quilômetro. Eu vou ter que o ΔT vai ser 3 horas. Eles vão demorar 3 horas até perder contato entre eles. Esses eram os casos de velocidade relativa que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode mandar na página do PreparaEng ou deixar aí embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.